안녕하세요, 여러분. Aqui é a professora Bruna. Se você tem acompanhado as nossas redes sociais, e se não, elas estão aqui do lado, você pode perceber que a gente tem falado aí, né, que estamos nos aproximando do dia 1º de março, que é uma data importante para o povo coreano, porque em 1919 aconteceu uma das primeiras manifestações do povo coreano contra a ocupação japonesa. Então, aqui no nosso canal, além de ensinar a língua, além de aulas de história, a gente quis trazer para vocês também um pouco da literatura coreana, tá? Para vocês terem acesso a um pouco dessa literatura. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Você deve estar se perguntando primeiro, mas a Coreia já foi ocupada pelo Japão? E aqui Coreia, pessoal, entendam como toda a península coreana, tá? Todo o território que hoje é dividido entre norte e sul. Então, de 1910 até 1945, todo o território coreano foi ocupado pelo governo japonês. Esse período foi marcado de forma muito negativa para o povo coreano, que foi privado de sua cultura e língua, além dos trabalhos forçados, campos de concentração, entre muitas outras formas de violência. Então, todo esse período histórico, obviamente, vai ter um impacto em manifestações artísticas como literatura, como pinturas, né? E aqui a gente vai trazer um pouco dessa poesia da época moderna. E quando eu digo moderna também, pessoal, não confundam com a contemporânea. O período, né, da literatura moderna aí é o que permeia boa parte do século passado, do século XX. Então, os poemas, né, as poesias que nós vamos trazer para vocês, vêm do livro O Pássaro que Comeu o Sol, Poesia Moderna da Coreia. São poemas que foram compilados e traduzidos pela doutora Yoon Jung-kim, que também é professora do curso de coreano na Universidade de São Paulo. Então, trazendo aqui as palavras dela na apresentação do livro, nós vemos que mais da metade dos poemas dessa antologia foi escrita nessa época, a época que eu acabei de escrever aqui da ocupação japonesa, né? E é preciso ter em mente que a maioria deles são metáforas em circunlóquio da terra espolhada, um quê de escapismo, romantismo doentio e sentimentalismo permeia uma produção poética tolhida em suas bases. Né? Então aqui a gente vai apresentar para vocês, em uma série de vídeos curtos, alguns poemas que trazem reflexos de toda essa época. Então, a primeira autora que a gente vai trabalhar hoje, né, eu quis começar com uma autora mulher, né, então a gente vai ver um pequeno poema dela hoje. O nome dela é No Chon-myung. Vou repetir para vocês, No Chon-myung. Se alguém quiser pesquisar, o nome dela com a romanização mais recente está aqui do lado, né? No Chon-myung. E ela viveu de 1913 a 1957. Então, você pode perceber aí que boa parte da vida dela foi durante a ocupação japonesa. Então, nas palavras do próprio livro, ela começou a escrever poesia quando estudava na tradicional Universidade Feminina Ihwa. Foi consagrada como um dos raros talentos numa época em que a literatura feminina sofria muita discriminação. Jamais casou-se e sua solidão, juntamente com sua introspecção e a severa autopunição, marcaram a sua poesia em resposta ao mundo hostil. Hoje nós vamos trabalhar com o poema O Cervo, né? É o poema que eu vou ler para vocês. E nesse poema, junto com outros trabalhos dela, né, no começo da carreira dela, enquanto poetisa, são perceptíveis notas de melancolia e nostalgia que a autora trouxe de pequenos recortes de sua própria infância, né, a gente tendo aí na cabeça que ela cresceu durante esse período. Então, aqui é o poema, vou ler para vocês em coreano. Aqui no nosso canto direito a gente tem algumas imagens dela que eu encontrei, é bem novinha. Então, vou ler para vocês o poema O Cervo, né, em coreano, 사슴. 모가지가 길어서 슬픈 짐승이여.
언제나 점잖은 편말이 없구나. 관이 향기로운 너는 무척 높은 족속이었나 보다. 물속에 제 그림자를 들여다보고 이러던 전설을 생각해내고는 어찌할 수 없는 현수에 슬픈 모가지를 하고 먼데 산을 쳐다본다. E aqui ao lado nós temos a tradução, né? O cervo. Ó animal triste, por teu longo pescoço, sempre um tanto sóbrio, és lacônico. A dizer pela tua coroa perfumada, deve ter sido da mais alta nobreza. Ao fitar a sombra refletida na água, recorda-se das lendas perdidas, e na sua nostalgia insolúvel, mira o monte distante com o seu pescoço triste. Então dá para perceber que mesmo que a autora não tenha vivido, né, esse tempo do Império Coreano antes da ocupação, todo esse sentimento de nostalgia a gente pode imaginar que era um sentimento geral, né, de toda a população. Mesmo que não viveu, né, aquele sentimento de ser uma nação livre, uma nação independente. A gente pode ver isso permeado durante o poema. Nariz está coçando. Vou cortar aqui. Depois eu vejo. Então, se você gostou da leitura desse poema, se quiser continuar seguindo a gente, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e não perca o próximo vídeo dessa série de poesia coreana moderna. Tchau, tchau!